Bem-vindo ao canal Caminhando para a Luz, hoje sábado, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Mateus 9, do versículo 35 e capítulo 10, do versículo de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus, as multidões, se compadeceu delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desse sábado do Senhor, Ele vem nos ensinar que é essa a missão dele, mas é também a missão de todo aquele que se coloca para ser seu discípulo. Todo aquele que crê em Jesus, que resolve seguir Jesus, é um discípulo. E esse evangelho de hoje vem nos falar da missão de cada um de nós. Vem nos dizer também que o discípulo precisa ser igual ao seu mestre. Não é maior e nem melhor, mas é igual ao seu mestre. E aí ele começa dizendo, o evangelho começa nos dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. E aí ele continua nos dizendo também que quando ele viu aquela multidão, ele se compadeceu dela, porque elas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E ele diz a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí o Senhor está nos falando do papel do discípulo. Não somente do papel do discípulo, de como o discípulo deve ser, deve fazer, mas também o que o discípulo deve fazer. E aí ele vai nos falando que é dever do discípulo ensinar na sinagoga, pregar e também curar os enfermos. Todo aquele que acredita, que crê em Jesus, que fala de Jesus, que segue Jesus, é um discípulo de Jesus. Então precisa agir como tal. O evangelho de hoje vem nos dizendo, que o Senhor vai nos dizendo, para mim e para você, e de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro aqueles para a qual foi a promessa, aqueles que ouviram falar de Jesus, depois os demais. Mas de certo que ele disse, em todo o seu caminho, o caminho por onde for, dizer: a paz esteja convosco. Curai os doentes, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça deveis dar. E aí o Senhor vem nos falando para mim e para você dessa função de discípulo. Mas quando ele nos fala, ele também nos questiona se nós estamos fazendo isso, ou nós estamos como essa multidão, cansado como ovelha sem pastor. E aí o Senhor fala para mim e para você hoje, nesse evangelho de hoje, que Ele é o nosso pastor e que nós não podemos estar assim, andando de um lado para o outro, sendo digno de compaixão, porque ficamos semelhantes a ovelhas sem pastor. Não, o evangelho de hoje nos diz que nós temos pastor e nos diz também como nós devemos agir e o que nós devemos fazer. Então, nesse sábado, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, força, nos faça enxergar Jesus como nosso pastor, como aquele que nos direciona, aquele que nos abençoa, aquele que nos dá de graça para darmos também de graça.
mas principalmente aquele que nos pede que os doentes sejam curados, que os demônios sejam expulsos, e que o Evangelho seja pregado, e seja pregado desta forma, com paz, com o anúncio da paz, aonde formos nesse sábado, o que formos fazer, com quem formos falar, possamos dizer primeiro: a paz esteja convosco. Depois disso, deixar que o Senhor age, que o Senhor com certeza vai agir em cada um de nós, e vai nos ensinando, nos instruindo como fazer e o que fazer. Que esse Espírito Santo nos conduza nesse dia, nesse sábado, para sermos esses discípulos obedientes, fazermos tudo aquilo que o Senhor está nos determinando nesse Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.